Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje a gente vai falar de um filmão que é A Ilha do Medo. E eu já vou avisando vocês que vai ter spoilers, sim. E eventualmente o quadro, que é o Explorando, vai acabar tendo spoilers, porque a gente vai estar falando sobre teorias, vai estar explicando o filme ou dando curiosidades, então querendo ou não, sempre vai acabar tendo spoilers. E esse filme, em específico, assim, eu não recomendo muito você ver spoiler ou ver esse vídeo antes de assistir o filme, porque é um filme muito, muito, muito bom. E ele tem várias viradas, assim, que são sensacionais, e se você... sim, ver que agora já não vai ter aquela graça que tem quando você assiste, né? Aquele famoso spoiler que dá uma ferrada na história. Então, assiste o filme, porque eu super recomendo mesmo. E aí você volta aqui e vai ficar sabendo mais desse filme maravilhoso. O filme foi lançado em 2010 e foi dirigido por Martin Scorsese. E tem como elenco principal Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo e Ben Kingsley. Ou seja, elencão bom. O filme conta a história de dois detetives que vão até uma ilha, que lá tem um presídio psiquiátrico, porque fugiu uma paciente de lá e era uma fuga praticamente impossível de acontecer. Então eles vão lá pra ver o que tá acontecendo. E aí quando eles chegam lá, eles percebem que tá acontecendo uma coisinha a mais ali que não estão contando pra eles, porque eles pedem informação, a pessoa não dá, tá tudo meio mecanizado e tal. Ilha do Medo tem um final que meio que causa discussão entre as pessoas que assistem, porque tem bastante gente que acha que o Ted, na verdade, que é o personagem do Leonardo DiCaprio, é o Ted mesmo, que ele foi pra lá, que ele é um detetive, que ele foi com o parceiro dele pra ilha, desvendar lá da mocinha que fugiu, da Rachelzinha lá, e que deram os remédios que ele tomava pra enxaqueca de vez em quando eram drogas, que faziam ele alucinar, e a partir daí fazer, tipo, que ele estaria sensível, porque ele tava alucinando, e a partir daí eles iam conseguir, tipo, a origem, assim, daquela coisinha Leonardo DiCaprio, né? Colocar a ideia de que ele era um paciente 67, que ele era louco, fazendo ele ficar lá, porque por fora ele tava fazendo muitas perguntas e isso poderia ferrar eles. Então eles foram lá, doparam e fizeram ele acreditar que ele é louco, quando na verdade ele não era. E tem a galera que pensa que ele é sim o Angel Ladies, eu não sei falar o nome dele, mas enfim, que ele é o paciente. Eu vou me referir a paciente 67 aqui pro bem do ouvido de vocês. Enfim, que tem muita gente que acha que ele é o paciente 67 sim, que ele realmente matou a mulher, porque a mulher matou os filhos, e que ele ficou louco, e que aquele filme não se passa de uma história que ele criou e um teste que os médicos dele fizeram nele pra ver se ele desistia de vez dessa história, se ele vivesse ela e visse que não tinha nada com nada, e ele se curasse e voltasse pra sanidade de vez. E eu vou explicar 10 motivos que me fazem crer que ele é sim o paciente 67 e que ele tá doidinho e que aquilo tudo não se passou de um teste pra fazer ele voltar à sanidade. A minha primeira, não teoria, mas a primeira coisa que eu peguei ali no filme que eu achei que, eu tô achando que tá mais pra lá do que pra cá. Que é quando o Ted e o Chuck vão entrevistar a senhora Kearns. Ele pergunta sobre o Dr. Sheehan. And Dr. Sheehan was there that night? Yes. He talked about anger. Tell me about him. What's he like? E assim que ele faz a pergunta, ela fica um pouco incomodada, ela olha pro Chuck, dá uma olhadinha pro Chuck e depois responde. He's, okay, nice. Porque todo mundo aqui sabe que o Chuck não é Chuck, que ele é sim o Dr. Sheehan. Ela olhou pra ele porque era ele ali, então foi instinto. Ela olhou um ponto aqui. Segundo fato, quando o Ted e o Chuck vão até a capela do cemitério e o Ted começa a contar que ele já sabia um pouco da ilha antes, e é onde ele vai meio que desabafando e contando a história e se abrindo, o Chuck, ele fica meio assim, ele começa a fazer perguntas do tipo, você queria, tinha interesse na ilha e do nada alguém foge. Será que não queriam você aqui? He started asking around about Ashcliff, waiting for a chance to get out here, and then suddenly they need a U.S. Marshal. E assim que o Ted ouve isso, ele fica meio, não é assim, não sei o quê. Jesus Christ! Everything about this place stinks of government ops. What if they wanted you here? Bullshit. You were asking questions. Bullshit. Porque tá tendo um conflito ali entre a história dele e a realidade. A história dele não tá se sustentando tanto. E além disso,
o Chuck também pergunta, e se não existe Rachel Solano? Se ela nunca existiu, se ela nunca fugiu, se tudo não foi um pretexto. We came in for Rachel Solano. Where's one shred of evidence she even existed? E aí, o que, ao meu ver, o Chuck tava tentando fazer era ver se o Ted ia continuar sustentando aquela história que ele inventou. E quando ele fica incomodado com aquilo, você percebe que talvez aquilo seja historinha mesmo, entendeu? Realidade que nada. Terceiro fato. Depois que eles saem da capela e eles chegam e tá tendo uma reunião, assim que as pessoas percebem a presença do Ted e do Chuck, principalmente do Ted, porque é ele que começa a falar, as pessoas ficam meio que incomodadas, elas ficam meio receosas, assim, porque ele é um paciente e ele tá ali no meio de todo mundo. Excuse me. Marshall. I'm sorry, Doctor. I just have one quick question. E segundo ponto, quando ele ouve a conversa das pessoas que estão na reunião, eles falam do número de pacientes, ele lembra do bilhetinho que ele pega da Rachel lá atrás, que fala do 67. Aí ele fala, será que ela não tá sugerindo que existem 67 pacientes e não 66, que é o que vocês dizem? Well, it seems to me Rachel Solano is suggesting that you have a 67th patient, Doctor. But I'm afraid we don't. E aí, o Dr. Cawley e o Chuck ficam olhando pra ele com uma cara, tipo de... então você tá sacando que existe os 67 pacientes, e aí, vai. Só que ele não vai além disso, ele continua sustentando que, existe um mistério aí, tá? Não sou eu que sou 67, não. O quarto fato, pra mim, é que eles fazem esses testes, tanto na capela quanto na reunião, pra ver qual que vai sendo a reação do Ted. E ele continua ali mantendo. Então eles resolvem falar que a Rachel foi achada, que ela tava ali o tempo todo, perto das rochas e tal. E aí eles vão entrevistar a Rachel. E quando eles vão entrevistar ela, ele começa a conversar com ela e ela começa a sugerir que ele é o marido dela. O que na verdade, ele não é o marido dela, mas ele é o marido da pessoa que realmente matou os 3 filhos. Don't you know how lonely I've been, Jen? You're gone. Ele fica incomodado quando ela começa a tratar ele como marido dela. Então, é meio que como se ele estivesse sacando que, tipo, ok, isso é real mesmo. Talvez. Ela não é a minha mulher, mas a minha mulher matou meus 3 filhos, sim. E aí, vem o meu quinto fato. Que é quando ele vai dormir depois do remédio e ele sonha. E no sonho dele... que ele tem com a mulher, que no caso estava sendo representada pela atriz que faz a Rachel lá, e a filha dele. E aí, lá mostra, tipo, os filhos todos ensanguentados, mortos, e quando ele vai pegar a filha fala, tipo, eu tô morta? E aí ele fala que sim, e aí ela pergunta, por que você não salvou a gente e tal? E aí ele fala, desculpa, eu queria salvar, mas eu não cheguei a tempo. Why didn't you see me? I tried. I wanted to, but by the time I got there, it was too late. Que é um fato que não tinha sido citado antes na história da Rachel. Então não tem como ele tá assim, é porque ela me tratou como o marido dela, então eu tô confundindo as coisas. Não, é um flashback, porque aquilo realmente aconteceu. A mulher dele matou os filhos e ele não chegou a tempo de salvar os filhos, entendeu? Então acaba sendo um flashback da vida dele, o que confirma mais ainda que ele é sim um paciente de lá. O sexto motivo é, quando o Ted tá tentando ir lá pro farol, ele encontra do tipo de uma caverna e quando ele entra lá, tem a verdadeira Rachel Solano, não a mulher que matou os 3 filhos, e sim uma médica que trabalhava naquela instituição e que eles fizeram parecer como se ela fosse louca, ela conta a história dela, óbvio, que fizeram ela parecer como se ela fosse louca, e ela meio que sugere que eles podem fazer isso com ele também. Who's that doctor, Marshall? You think I'm crazy? No, I And if I say I'm not crazy? Well, that hardly helps, does it? E eu encarei isso como um mecanismo de defesa. Tava acontecendo vários fatos que tava fazendo ele começar a cair na real com a história dele, que poderia não ser verdade.
E aí ele cria um mecanismo de defesa, que é essa Rachel, que fala que fizeram isso com ela pra ele continuar sustentando a ideia de que não é isso, eu sou isso mesmo, e se acontecer qualquer coisa, porque eles estão tentando fazer isso comigo, e não porque eu realmente sou. E aí ela ainda, o que é, pra mim me parece mais falso ainda, que é sim uma alucinação que prova que ele é louco, ela começa a falar várias coisas do tipo, você não tomou analgésicos, você não tomou pílula, você não pegou o cigarro deles não, né? Que são exatamente as coisas que ele aceitou daquele lugar. And you ate the food in the cafeteria and drank the coffee they gave you. You tell me at least that you've been smoking your own cigarettes. Então, assim, como ela saberia que eles iam dar esse tipo de coisa pra ele, que ele ia tomar exatamente isso, e que ele, por exemplo, que ele tinha o vício do cigarro, que ele realmente ia fumar ou não, entendeu? Então me prova mais ainda que aquilo é uma criação, uma projeção da cabeça dele e não uma pessoa real que ele encontrou, que realmente foi sabotada pela instituição. O sétimo motivo é, quando o Ted encontra o Chuck no meio da mata, o Chuck diz pra ele que ele encontrou a ficha de admissão, eu não sei se é esse o termo que eles usam, mas é como se fosse uma ficha de admissão do paciente 67. O que ele diz, então eu realmente tinha o paciente 67, eles estavam mentindo pra nós, isso é uma pista. Olha, o Ted fala, não, eu não vou olhar isso, eu vou olhar isso mais tarde. The only thing in his files, there's no session notes, no incident reports, no photographs, just this. It was weird. Yeah, take a look. I'll look at it later. Então, ao meu ver também, que tudo isso aqui são minhas opiniões, viu, gente? Ao meu ver, também ele sabia que ele era o paciente 67 inconscientemente, porque ele estava realmente vivendo aquela história, mas inconscientemente ele sabia. E ele sabia que no momento que ele olhasse o papel e ele visse o nome e tudo mais, ele ia sacar que era ele, o que também ia quebrar um pouco a história, então ele decide não ler. Porque se ele realmente fosse o Ted mesmo, ele realmente fosse detetive, ele não ia deixar passar uma pista. Ele ia pegar a pista e ele ia ler. Ok, mais uma coisa pra gente, agora eu vou no farol, mas eu li, entendeu? E ele se nega a ler o papel, que seria uma evidência, então é mais um ponto que deixa mais forte a teoria de que ele não é Ted. O oitavo motivo é os sonhos. Eu sei que eu já citei um sonho aqui, mas no geral os sonhos dele são uma grande dica de que ele sabe de tudo aquilo inconscientemente. Porque ele sonha com o rosto dos filhos dele, que não teria como ele saber, porque se ele realmente não tivesse convivido com eles, ele não teria como saber o rosto certo das crianças que foram mortas. Segundo ponto, se ele realmente não viveu aquilo, se a mulher dele realmente tivesse sido morta no incêndio, como ele ia saber que a mulher dele, né, que ele tem os sonhos que a mulher dele matou o filho no lago, como matou e tudo mais. Então são várias coisas que tem no sonho dele que indica muito que é aquilo, são flashbacks, que são fantasmas do passado falando com ele e não projeção que ele tá criando simplesmente dos sonhos. São coisas que ele deveria saber para poder sonhar. O nono ponto, pra mim, que é um dos que meio que na minha cabeça deixou mais claro, é quando ele vai lá pra ala C, que eu acho que é a ala das pessoas perigosas, e ele encontra o Nós. Quando ele começa a conversar com o cara, ele começa a falar, foi você que fez isso comigo, você fez isso comigo, e eles entram numa discussão, e ele fala, isso aqui é tudo um jogo, você não tá investigando nada, você é só um rato de laboratório. This is a game. All of this is for you. You're not investigating anything. You're a fucking rat in a maze. Então, para mim, é sem dúvida a coisa que mais comprova isso, porque todo mundo que era paciente lá, todo mundo sabia, porque tava todo mundo participando de uma farsa. Não seria diferente com nós, sabendo que ele realmente ia procurar o nós lá. Então ele fala, isso é tudo mentira. E aí é onde ele questiona até o próprio parceiro dele. Ele fala, você tava sozinho aqui, né? Ele fala, não, eu tenho um parceiro. Ele fala, esse parceiro aí não é muito parceiro, não. You never worked with him before, have you? He's a U.S. Marshal. You never worked with him before, have you? Então é o que mais me prova ali, sem dúvida, essa conversa dos dois. E agora o 10º e mais aguardado motivo. Não foi aguardado merda nenhuma, mas... O 10º motivo é, sem dúvidas nenhuma, o Chuck. Gente, vamos parar pra pensar aqui.
Se realmente Ted fosse Ted e Chuck fosse Chuck, cara, ele ia tá vendo o parceiro dele, ou o chefe, como ele mesmo diz, ficando meio louco naquela ilha e ele não ia fazer nada. Sério, tipo, não tem lógica isso. Tipo, aquela hora que eles estão na lacedo das pessoas perigosas e ele bate no paciente e, claro, o Chuck ia sair com o paciente lá, ia deixar o chefe dele completamente transtornado numa parte cheia de criminosos loucos, com o chefe dele louco, ele não ia ter tomado essa atitude. Give me a hand with him. I gotta get him to the infirmary. God damn it. No, not you. Take a walk. Come on. Paulie's gonna have my goddamn balls for this. Quando eles dão uns remédios pra enxaqueca, se ele tivesse começado a desconfiar também, se ele tivesse comprado a história do Ted e que ele compraria se ele realmente fosse um investigador, ele não deixaria o pessoal dar remédio pra ele. Porque se eles são uma instituição que mexe com a cabeça das pessoas, como que você vai sair tomando remédio do lugar? Como que ele ia deixar o parceiro dele tomar os remédios do lugar? Não faz sentido. Fora que todo mundo sabe que depois ele vira o Dr. Sheehan. E vamos lá. Que puta de um processo que eles teriam que ter feito com o Chuck pra fazer ele acreditar que ele não é Chuck, que ele não é um investigador e que ele é sim um doutor da instituição, que ele é o Dr. Sheehan pra fazer o Ted acreditar naquilo. Teria que ter sido uma coisa, tipo, fodida. E o Ted estava quase sempre junto com o Chuck o tempo todo. Eles estavam, não tem como eles ficarem fazendo processos de manipulação da mente enquanto eles estavam fazendo uma simulação ou enquanto eles estavam no meio de uma investigação. Eles são detetives, gente, eles não são burros, eles não iam ser pego por nada, entendeu? Então o Chuck também é uma das maiores provas de que não faz sentido eles não serem o doutor e o paciente, gente. Porque um ia ajudar o outro, um ia estar atrás do outro, não ia deixar eles ficarem sendo manipulados assim. Então, é basicamente isso, gente. Esses foram os 10 motivos que eu peguei assim no filme, que eu achei que comprovam que ele é o paciente 67. Porque são coisas de olhares que muitas vezes a gente deixa passar, mas é o olhar de um personagem para outro, é uma coisinha que tem ali, uma coisa que chega ali, que foi o que eu achei que sustenta todo o fato de que ele é o paciente 67 e que ele não é o investigador Ted. Mas me digam aí vocês o que vocês acharam dos fatos, o que vocês acharam da minha opinião, e me digam a opinião de vocês, se vocês discordam, se vocês encontraram algum outro fato que sustenta a outra teoria ou não. Comentem e a gente vai tendo essa discussão, porque esse filme é maravilhoso, então ele merece ser discutido sim. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, óbvio, curtam, se inscrevam, divulguem, coloquem um outdoor assim na rua, enfim. Só é isso mesmo, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.